Olá, eu sou a Kelly Coutinho, gestora virtual e criadora do curso Gestão Virtual. Todo mundo me pergunta como foi que eu pensei nessa profissão, como que eu idealizei, como que eu criei e como eu me tornei, como que foi, tudo começou para trabalhar com a gestão virtual. E eu vou contar para você aqui nesse vídeo. Vamos lá? Eu, na verdade, sou formada em jornalismo, mas eu nunca tinha trabalhado na minha área de formação. Há quase 15 anos que eu sempre trabalhei na área administrativa e financeira. Trabalhei em algumas multinacionais no Brasil. Iniciei como supervisor, aliás, iniciei como trainee de uma grande empresa. E aí foi o momento que eu fui morar, eu sou de Belém, né? Eu saí de Belém e fui morar em São Paulo. Passei um ano morando em São Paulo, fazendo o trainee. E aí depois eu fui atuar como supervisora administrativa dentro de uma das filiais. Fiquei trabalhando até 2012, quando eu decidi fazer intercâmbio fora do Brasil. E aí eu morei 1 ano e meio em Dublin, na Irlanda. Eu precisava, né? Eu entendia que eu precisava melhorar o meu inglês para galgar aí outras oportunidades dentro da empresa que eu já trabalhava. E aí eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar na mesma empresa, na mesma função, mas um ano depois eu fui promovida aí para gerente administrativa regional. E aí eu passei a cuidar de toda a parte financeira e administrativa de uma regional aí de mais ou menos 8, 10 lojas. Então era muito trabalho e chegou um momento que estava super cansativo porque a responsabilidade é muito grande. De você cuidar aí de várias lojas. Eu saía de casa muito cedo, levava minha filha na escola, depois entrava no meu trabalho e eu não tinha hora para terminar. Acredito que muitos de vocês passam por essa situação. Então eu enfrentava trânsito, me estressava bastante, aquela vida de estar presa dentro de um escritório me incomodava muito, né? A atividade em si não me incomodava. Mas o fato de estar preso dentro de um escritório, isso me incomodava bastante, né? E ter que enfrentar o trânsito e toda aquela loucura do dia a dia, aquela rotina já estava me deixando muito cansada, muito estressada. Eu não tinha muito tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para meus amigos, então aquilo já estava me consumindo. Apesar de ter uma vida financeira muito boa, né? Tinha carro, tinha um apartamento, mas eu não estava feliz. Nesse momento foi que eu pensei, né, em viver como nômade digital. Mas para ser nômade digital eu sabia que eu precisava de uma profissão que me permitisse trabalhar remotamente, o que não era o meu caso, né? Eu trabalhava em uma multinacional, tinha que trabalhar presencialmente. Eu não tinha essa possibilidade de trabalhar fora. E a minha primeira opção foi trabalhar como redatora freelancer, ou seja, voltei lá no meu curso de jornalismo, aprendi tudo o que tinha para aprender relacionado à redação web e aí comecei a colocar a mão na massa. Fiz uma transição de carreira, me preparei financeiramente, isso é muito importante. Transição de carreira, você precisa estar preparado financeiramente para tudo que pode acontecer no meio do caminho. Então eu me preparei financeiramente, fiz essa transição de carreira, mas eu sabia que ser redatora não era o meu destino, não era o que eu queria. No meio do caminho, eu resolvi escutar o conselho de 2 amigos e comecei a colocar em prática, na verdade, comecei a pesquisar um pouquinho mais do universo do assistente virtual e aí eu consegui enxergar algo além, uma grande oportunidade dentro do trabalho de assistente virtual. Eu não queria apenas executar, eu não queria ser apenas operacional. Eu queria combinar as atividades do assistente com a gestão, que sempre foi algo que esteve comigo, né? Eu sempre trabalhei com a gestão, seja ela de pessoas, seja ela de projetos, enfim, eu sempre estive inserida aí, a gestão ela sempre esteve inserida na minha vida profissional. Então, eu vi a oportunidade de conciliar o trabalho de assistente com a gestão. E aí sim, surgiu de fato a gestão virtual, né? Que é o assistente, o trabalho do assistente unido ali com a gestão. Então foi assim que eu comecei, pesquisando mais a fundo sobre a assistente virtual
e encaixando um pouquinho mais da gestão. E aí eu comecei a pesquisar bastante ferramentas, como que eu poderia levar para o mundo digital, levar para o mundo online, tudo que eu já fazia de forma presencial. E aí eu comecei a pesquisar ferramenta, comecei a estudar, comecei a bater cabeça, como que eu poderia fazer, até conseguir. E aí consegui minha primeira cobaia, consegui o meu primeiro cliente, que aí eu iniciei de fato o trabalho de gestão virtual. E ali eu pude perceber que tinha condições, sim, de oferecer o meu serviço de gestão virtual. Foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com a gestão virtual e não parei mais. Até hoje eu continuo trabalhando com a gestão virtual, mesmo tendo o curso de gestão virtual, eu ainda sou gestora virtual aí de alguns clientes. E é algo que realmente me motiva, que me deixa muito feliz. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade de estar onde eu quero, de trabalhar no horário que eu consigo monitorar, a flexibilidade de horário que eu consigo construir com a gestão virtual. Foi assim que eu comecei.